Muito boa noite, Júnior. Muito boa noite, Flávia. Meu nome é Anselmo, sou psicopedagogo, compartilhando essa live aqui comigo, meu amigo Fábio Robert Coelho. E nós vamos estar falando sobre dependência alcoólica. Gigi também, né? Skatista, entrou, muito bem-vindo aqui à nossa live. E aí, meu caro Fábio, vamos começar então essa brincadeira? Vamos lá. Boa noite também, Felipe. Aqueles que foram participando, vai deixando aí as suas perguntas, né? Se forem surgindo alguma dúvida. E a gente aqui, na medida do possível, a gente vai tentando esclarecer aqui, ou ao menos clarear as ideias. Não, meu querido amigo Fábio. Boa noite, Fábio! Boa noite a todos. Boa noite, Felipe, Flávia, Gigi, Júnior, todo mundo que eu vi subindo aí nos stories aí, né? Bom, hoje nós vamos falar de dependência alcoólica, né? Lembrando que antes de qualquer fala, penso eu, a gente precisa entender que se trata de uma doença, né? E quando se trata de uma doença, precisamos entender também o conceito de saúde. Perfeito. Né? Ele vai além daquele completo bem-estar físico, social, né? E mental. Também precisa existir a ausência de outro tipo de enfermidade, né? Isso é uma regulamentação da Organização Mundial da Saúde. Perfeito. Abraço aí pro DJ Rafa, Vanessa Santana, minha amiga que entrou, Vux Cosmético, muito boa noite, Vux. Vux Cosmético, olha, Vux, na última live você falou que está patrocinando aqui, estamos aguardando os produtos aqui para a gente divulgar aqui na live, viu? Nós estamos falando agora sobre dependência alcoólica. Tenho um prazer de trabalhar numa equipe multidisciplinar como esse amigo Fábio aqui, que é psicólogo, e tem um monte de especialização. E nesse tempo aqui de pandemia, né, de quarentena, te resolveu fazer uma live semanalmente para trazer alguns assuntos. E um assunto muito interessante que é a dependência alcoólica, porque ela é uma doença, ela acontece, ela atinge muitas famílias, e as pessoas às vezes não sabem nem como lidar. Então esse bate-papo aqui nessa 1 hora de live é para a gente trazer algumas ideias do que é essa dependência, como que ela se classifica, como que a gente pode ajudar. Lembrando que a ideia de ajuda é eu entender, né? A partir do momento que eu entendo, eu posso estar ajudando. Certo, meu amigo Fábio? Certo, ó, o Rafa chegando aí, o Rafa, amigo mais antigão aí também, beleza? Legal, legal. Capitão. Só o pessoal de mais antigo aí que me conhece dessa forma aí. Boa noite aí. Uma coisa que eu queria começar aqui, seu Fábio, se o senhor me permitir. Claro. Quando nós falamos de dependência, hoje eu estou com a minha colinha aqui, eu montei um script aqui, né? Porque o mal de professor começa a falar, parece saco de batata quando você corta no fundo e puxa. Cai... Então hoje eu fiz um script aqui para eu não me perder e começar a falar demais. A gente está falando de dependência alcoólica. Essa dependência é causada de forma distinta, né? Existem duas situações aí que essa dependência causa, que ela se caracteriza, que é a dependência química e a dependência psicológica. Que olha que interessante, né? Dentro aí da dependência alcoólica tem a dependência química, a dependência psicológica, e as duas juntos fazem aí, que traz o vício, que traz a doença. Quer já falar alguma coisa, Fábio, sobre isso? Posso mandar bala aqui? Não, fala aí, senão eu falo demais. Bom, quando a gente fala da dependência química, né, ela normalmente ela atua na parte física, né? Então, a gente consegue já caracterizar aí essa questão física observando questões de acidentes, algum tipo de amnésia, né, algum tipo de lesão, caiu, bebeu, né, caiu, machucou, enfim. Outros tipos de doenças associadas, físicas, né, como câncer, algum tipo de lesão cerebral ou pulmonar também. Fábio, nessa dependência química, quando a gente está falando, é aquilo também que a pessoa já está acostumada a beber, acorda, tá com tremedeira, né, com a mão trêmula,
que ele precisa tomar uma dose logo cedo para parar essa tremedeira. Nesse caso aí também é a dependência química, né? Ou seja, o corpo já está agindo, acreditando que necessita dessa substância, é isso mesmo? Sim, essa tremedeira ela se dá quando o nível de álcool que a pessoa estava impulsionando o seu corpo a funcionar, ele é muito alto. E aí, na primeira baixa desse álcool, o corpo começa a tremer. E ele só para de tremer após a ingestão de uma nova dose ou, né, suportar esse sofrimento, essa dor, num período um pouco mais alongado, e aí vai diminuindo. Né? Ok. Muito boa noite a todos. Vou ler aqui o comentário da minha amiga Vanessa Santana. O álcool acaba não só com o ser humano, mas com as famílias. Triste realidade. Nós vamos falar exatamente sobre isso, né? Porque acaba sendo como uma espécie de câncer na família. A família sofre o dependente químico, ele vai se deteriorando e, por consequência, ele vai destruindo a família, aqueles que ele ama. Antes aqui do comentário da Vanessa, teve um comentário aqui, deixa eu ver se consigo voltar, do Felipe. Fiz um TCC sobre vício com a ajuda do Fabião. Grande Fábio. A Ednorá também entrou, muito bem-vinda aqui, viu, Ednorá? A Ariane também entrou aqui, seja muito bem-vindo. Estamos falando sobre dependência alcoólica, em especial nessa época de pandemia. E falamos sobre a dependência química. A outra parte disso, associada a essa doença, é a dependência psicológica, que seria, e o Fábio pode falar de forma mais coesa. Fábio, aquela questão então da dependência química, a gente já entendeu, física, né? O corpo, ele já começa a desenvolver algumas patologias e uma necessidade aí do álcool porque o organismo está disfuncional. E quando a gente fala de dependência psicológica, seria uma espécie de vontade incontrolável, insaciável de consumir bebida alcoólica, isso mesmo? Além disso, né, também adentra a questão de ansiedade, né, por exemplo. Quando que a pessoa consegue perceber que ela está começando a desenvolver essa dependência alcoólica, né, esse alcoolismo? Quando ela já começa a pensar sobre a questão de beber antes de beber, né? Então, por exemplo, está no trabalho, sexta-feira, meio-dia, já começa a pensar em beber, já começa, né? Já, né, entra no WhatsApp no grupo da cervejada, vamos lá, vamos encontrar no barzinho e tal. Ou seja, num horário onde ela deveria estar produzindo, ela já começa a deixar de produzir no trabalho, ou seja, isso demonstra um certo grau de ansiedade já para começar esse uso de álcool. Né? Desenvolve também questões depressivas, né? Pós-uso, o que eu fiz, que caminho eu peguei para chegar em casa, são os primeiros sintomas, né? Não necessariamente uma tristeza, mas aquela sensação de que perdeu uma parte da vida, né? Episódios de amnésia, né? Ele, tanto físico também atua na questão psicológica. Alguns tipos de dano cerebral pode gerar demenciação, pode disparar outras questões aí também envolvendo a questão psicológica. E uma que ela é muito comum, né? Se não exclusivamente do público masculino, o ciúme patológico, né? Então, o homem bebe e acredita que a mulher dele está traindo ele, e aí é onde dispara agressão, dispara diversas situações que ele não consegue controlar e, enfim, acaba agredindo a esposa, procurando o amante dentro do guarda-roupa, dentro da gaveta, desmonta carro, enfim. É bem complicado essa questão do ciúme patológico. Perfeito. A questão da dependência alcoólica também, a gente está falando da dependência que ela é diferente das pessoas que bebem socialmente, né? A gente não está falando, por exemplo, do happy hour, tipo, vou me encontrar com a galera, porque culturalmente a bebida alcoólica ela está associada a festejar, ela está associada a comemorar. Por exemplo, aqui no Brasil existe até umas pesquisas lá no site da Cielo
que falam sobre isso. Nós temos uma cultura que vem da cultura indígena, né, do Tupi-Guarani, se eu não me engano, me falhou agora a tribo, mas eu acho que era o Tupi-Guarani. Que eles, lógico que não era bebida alcoólica propriamente dita, mas bebida fermentada, que eles usavam numa grande colheita, ou quando eles tinham uma comemoração, seja ela qual for. A gente também herda isso da cultura europeia, né, quando vem para cá, no finalzinho da Idade Média, está acabando ali na Europa, vem aqui para a América do Sul, traz com essa cultura de beber, de comemorar bebendo. Então a gente tem isso culturalmente muito forte. Tanto que comerciais de cerveja é sempre festa. É sempre gente bonita, gente alegre, gente festejando. O que nós estamos falando aqui não é de beber socialmente, mas de uma dependência. Só que aí é interessante, por exemplo, a pergunta que eu posso fazer. Eu bebo, vou dar uma situação esporádica aqui. Eu tenho o costume de toda sexta-feira estar no happy hour com meus amigos, ok? Estou no happy hour, bebo, me divirto lá com a galera. A pergunta que eu posso fazer aqui, eu posso me fazer, eu consigo ficar sem ir por esse happy hour? Eu consigo passar a sexta-feira, o sábado, sem beber? Porque aí é que a gente começa a observar a questão da dependência, né? Porque ela é uma doença, ela vai deixar o corpo disfuncional. Porque uma hora a pessoa está bebendo lá e a gente não está falando, pregando contra a bebida, que você não pode beber, não é isso. Mas tudo aquilo que é exacerbado, tudo aquilo que é exagero, ela vai trazer consequências negativas para a vida, para o organismo, enfim. Então, como é que a pessoa ela tá? Beleza, eu bebo socialmente no final de semana. Você consegue diminuir essa bebida? Já pensou nisso? Ou, como o doutor Fábio falou assim, tipo, eu sei que eu bebo sexta-feira de noite, eu já acordei com aquele pensamento, tipo, cara, hoje é sexta, hoje não importa, a hora eu vou sair para beber. Então, é começar a observar essas coisas. E o pior ainda, de que duas coisas. Primeiro, é uma questão social, e segundo, que é uma questão de status. Você vai no mercado hoje e compra cerveja, vamos falar de cerveja puro malte. Você sai de lá com engradado de puro malte, é status, né? Nossa, o Anselmo saiu com uma caixa ali de pério. É ouro. Sei lá o quê. É ouro. É status, né? Status. É vendido, não é vergonhoso comparado com drogas ilícitas, né? Tipo, não é vergonhoso aquilo comparado. Então tem aquela questão do status, do empoderamento. Só que como que eu estou administrando essa bebida? Como que eu estou lidando com tudo isso? Eu estou tendo prejuízos? Né? Que, aliás, a gente pode até daqui a pouquinho falar sobre esses prejuízos um pouquinho mais, né, doutor Fábio? Sim, a questão social ela é extremamente forte, extremamente violenta também, né? Esse status, né, de bebida, enfim, de comprar aquele barrilzinho daquela cerveja verde lá, não vou ficar fazendo propaganda também aqui. Eu só tenho o nome aqui, nem devia. Né? Enfim, esse tipo de conduta, né, a garrafa, né, de vodka, com energético, enfim, isso tudo mostra para a pessoa e para os amigos, olha, ele está com, né, tá ostentando, então ele tá bem de vida, enfim. Né? Então a pessoa que está bem de vida está tomando uísque, vodka, a pessoa que já está mal de vida está tomando pinga. Bom, enquanto eu não beber pinga, eu não estou doente. Ok. Então isso também é um processo de auto-engano, né? É um tipo de doença que ela se dá tanto num nível baixo quanto num nível social, socioeconômico mais alto. Perfeito. Né? Lembrei de... pode falar, desculpa, pode falar. A Santana aqui, né, também falou aqui uma questão importante da parte social, destrói também a família, né? Ela destrói o trabalho, destrói a parte de moradia, destrói absolutamente tudo. É uma dependência multifatorial. Ok. Dentro dessa... Agora me surgiu aqui uma pergunta. Deixa eu só ler o comentário aqui antes que suba aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. Comentário da Dinorá. A dependência também pode ser identificada quando a pessoa bebe porque está muito feliz ou porque está triste. Qualquer oscilação emocional positiva ou negativa se torna
um motivo para beber? É essa pergunta que a Ednorá está fazendo. Antes da gente entrar nessa pergunta, lembrei de uma coisa também, a partir dessa pergunta. Às vezes, para quem está nos assistindo aqui, que conhece alguém da família que já fez isso ou que faz, ela substituir, por exemplo, calmante por bebida alcoólica. Tipo, tive um dia estressado, então eu preciso tomar uma dose de uísque, de qualquer uma outra bebida forte, né? Porque não, eu preciso relaxar. Eu só consigo relaxar se eu consumir uma bebida alcoólica. Opa, tem algo disfuncional aí. Seu Fábio? Sim. Respondendo à questão da ignorar, sim, né? A dependência química ela pode ser tanto para comemorar o campeonato do futebol, quanto para chorar, né, essa derrota. Na verdade, a questão do alcoolismo, ela também é um tanto quanto inerente à questão de estado de humor, se a pessoa está feliz ou triste. A questão é, a pessoa vai sempre buscar uma justificativa para continuar bebendo, uma justificativa para fazer um episódio de uso. Então você está dizendo o seguinte, Fábio, por exemplo, se eu estou muito feliz, aí eu justifico bebendo. Tipo, voltou o Campeonato Paulista, meu time foi campeão, eu vou beber. Hoje eu tive um dia muito estressante no serviço, não estou aguentando, vou beber também. Seria isso, então? Se eu for entrar só nessa questão, não é suficiente para chegar nesse tipo de diagnóstico. Obviamente, para se fazer um diagnóstico referente ao alcoolismo, é necessário seguir um dos dois sistemas diagnósticos conhecidos, né, disponíveis hoje para medicina, para psicologia, enfim. São eles ou o DSM-5 ou o CID-11. Então, o CID-11 é o que eu costumo utilizar, é o Código Internacional de Doenças, no volume 11. Na questão do alcoolismo, ele entra na classe F e o numeral 10. Então, existem ali 6 questões onde eu consigo observar se essa pessoa está ou não em algum determinado nível de dependência. Existe um texto super grande, super forte, em relação a isso. E eu consegui reduzir isso em umas 6 perguntas um pouco menores para ficar mais fácil de ajudar a pessoa a fazer esse diagnóstico. Então, por exemplo, se ela tem um forte desejo, uma compulsão a respeito desse uso, ou seja, independente de ela estar triste ou feliz, se ela faz esse uso, se ela não consegue frear esse uso, que é uma das questões que a gente já falou. Agora, se ela já começou o happy hour, se ela tem dificuldade de controlar esse nível de consumo, ou até mesmo o término, se ela entra no happy hour e troca o tipo de amigo, Então, os amigos que ela começou esse happy hour vão embora e ela permanece ali fazendo o uso do álcool, Se após o uso de álcool elas têm algum tipo de sintoma de abstinência, algum tipo de alucinação, algum tremor, algum espasmo, insônia, esquecimento, falta de apetite, já é considerado alguns sintomas de abstinência. Se ela já entrou num quadro, esse seria o item 4, de alguma evidência de tolerância. O que seria isso? Se em algum momento ela aumentou a dose de álcool para atingir o mesmo nível de satisfação, por exemplo. O 5 seria um abandono progressivo de algum interesse, de algum prazer para fazer o uso de álcool. É nesse ponto onde as pessoas acreditam que não, porque elas conseguem justificar esse uso relacionado com esse item. Então, aí também pode aparecer algum sintoma de negação. E o último, que é a persistência do uso, apesar de já começar a perceber consequências negativas na própria vida. Então, assim, se a pessoa responde sim para 3 desses itens que eu falei agora, ela já é considerada, assim, uma pessoa que depende do álcool em algum momento da vida. Valeu, hein?
Eu até não falou perfeitamente, gostei muito. Desses itens, eu também separei aqui, doutor Fábio, umas perguntas que podem ser utilizadas para a pessoa observar se ela de fato tem dependência alcoólica, né? Dependência em álcool, ou se porventura ela conhece alguém que tem essa dependência. Posso fazer essas perguntas aqui, doutor Fábio? Oh, com certeza. Coloquei aqui. Você já considerou diminuir a quantidade de bebida ingerida? A outra. Você já se irritou ao ser questionado sobre os seus hábitos com relação à bebida? Você já se sentiu culpado por estar bebendo? Você já tentou curar uma ressaca com mais bebidas? Mais ou menos o que você falou agora. Você já tentou parar de beber e sentiu efeitos negativos como tonturas e tremedeiras? Você já usou álcool como calmante em nenhuma situação de estresse? É legal a gente observar isso, né? Porque se porventura saiu do campo de simplesmente estar no happy hour, estar bebendo socialmente, eu entrei dentro aqui, independente, no caso aqui, dos que o senhor falou, mas nesse aqui, tipo, eu respondi 2 ou 3, opa, talvez ali dentro de um semáforo, assim, deu a luz amarela ali de atenção, alguma coisa precisa ser tomado em consideração, ok? É isso aí. A Ginorá colocou assim, muito obrigado, eu perguntei porque vejo vários casos assim, e acho mais difícil de quem tem dependência alcoólica aceitar. E Ginorá, muito obrigado pela sua participação, continue aqui com a gente, e de fato, a dependência química em álcool, ela é complicada, porque geralmente o sujeito que é dependente químico em álcool, tem essa dependência alcoólica, ele não acha que ele tem problema. E vai usar aquela frase clichê, eu paro quando eu quero. Só que esse quando eu quero nunca chega, ele não consegue identificar. Ele não percebe que, por exemplo, a produtividade dele já deve ter abaixado no serviço. Com certeza aumentou aí a irritabilidade, né, doutor? Porque a irritabilidade está associada ao consumo exacerbado de álcool, porque vai mexer com o seu sistema homeostático, ele estando disfuncional, vai desencadear um monte de coisa errada, aí, sudorese, irritabilidade, náusea, vômito, enfim. E ele não percebe. Então, se a pessoa percebeu, opa, precisa conversar, pedir ajuda especializada para poder estar lidando quanto a isso, ok? É isso aí. O senhor tinha falado a respeito de algumas questões aí do consumo de álcool, né? Eu, nos meus estudos, encontrei algumas coisas interessantes. Opa, né? vamos compartilhar! Aí, manda! Existem escrituras a respeito do álcool, então, assim, é a droga mais antiga do mundo, né? Sim. E já tem relatos do uso dessa droga, né, dessa substância, no ano de 6.400 antes de Cristo. Nossa! Ela se chamava o hidromel. Já ouviu falar, senhor Anselmo, do hidromel? Nunca ouvi falar, não. Gostei, cara. Vou pesquisar. Isso aí foi na Dinamarca, né? Então, na época dos mais antigos aí, né? Ela teve um aumento, né, em relação a consumo, em relação à disposição para a população em geral, no século XVIII e XIX, durante a Revolução Industrial. Né? Obviamente, isso aí está tudo anotado, não tem como guardar tudo isso de cabeça. E eu tô com a minha cola aqui também, o meu notebook está aqui embaixo também. O meu está aqui atrás também. Tem que ser, né, Anselmo? A gente sabe de um monte de coisa, mas não sabe tudo, né? Exato. Já o conceito de alcoolismo, ele foi falado a primeira vez por Magnus Huss em 1849. Então foi um dos primeiros caras a identificar aí e evoluir um pensamento de Benjamin Rush a respeito do alcoolismo mesmo, já propriamente dito. Já percebeu que a questão do alcoolismo era uma questão séria, uma questão que precisava de estudo, né? Enfim. E, assim, o que eu tenho mais recente foi o Grish Edwards, em 1976, que ele instituiu a síndrome de dependência alcoólica. Né? Então, em termos conceituais, históricos, aí, um pouquinho chato de falar, mas é mais ou menos aí que a coisa
acontece. Ok, nosso amigo da Vux Cosmético fez uma pergunta. Muito boa noite, Leonardo, que está aqui com a gente. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a tela para eu ver a pergunta dele. Alcoolismo tem relação com hereditária? Acho que quer dizer com questões genéticas. Enquanto o senhor estava falando aqui, eu estava tentando achar um artigo científico que fala sobre isso, questão de porcentagem, mas eu não encontrei aqui, que tem muita coisa no meu note. Aí o doutor Fábio pode falar com mais exatidão, mas sim, existe, até onde eu pude pesquisar sobre questões de dependência alcoólica, existe uma predisposição genética, sim, levando em consideração os genitores sendo dependentes químicos em álcool, tem uma predisposição, logicamente dito que a predisposição não necessariamente quer dizer que esse sujeito, esse ser que nasceu dessa relação, ele vai ser alcoólatra, né? Ou alcoólico, depende do termo que for usar. Mas existe uma predisposição, sim. Infelizmente eu não achei aqui no meu norte o artigo. Mas tanto que o doutor Fábio sabe muito bem disso, esses dias a gente acompanhou um caso assim, de uma criança que nós estávamos fazendo um estudo de caso, e essa criança, dentro dos relatórios, estava dito que ela nasceu com síndrome de abstinência aguda em álcool, porque a mãe é alcoólatra, consumiu muito álcool durante a gestação, e esse bebê nasceu já com dependência química em álcool, já nasceu com abstinência. Então existe sim um fator, uma predisposição, levando em consideração os seus genitores. Doutor Fábio? Sim, né? Existem diversos artigos, inclusive, Sr. Anselmo, a respeito da hereditariedade dentro do alcoolismo. Né? Eles ainda não conseguiram bater esse martelo, falar, olha, sim, né? Quem tem o pai e a mãe alcoolista vai ser alcoolista. Eles não conseguiram ainda bater essa verdade, né? Exato. Mas existem, sim, respostas a respeito de pesquisas, onde não são um artigo só, não, são muitos artigos que tentam chegar nessa resposta aí mesmo, porque é uma dúvida de muitas pessoas que trabalham na área de dependência, né, alcoólica. Até aproveitar, só para não esquecer aqui, doutor Fábio, eu vou falar da psicopedagogia, sim, tem dentro do estudo de caso que a gente faz, dentro do informe, tem um campo que é o organograma, né, que o psicopedagogo ele vai fazer o estudo ali hereditário dessa criança. E às vezes a gente percebe dentro desse estudo que algumas patologias elas se repetem, né? Por exemplo, teve no avó, não teve com o pai, acontece novamente com o neto. Então tem uma ligação. A gente talvez não consiga dizer aqui em porcentagem, né? Porque é um estudo ainda muito recente, tem um grupo que vai dizer que acontece, tem outro grupo que não vai dizer que acontece, mas até a parte que eu pude pesquisar, eu vejo que tem sim uma predisposição, pode estar associada a futuro poder ter uma dependência química em álcool. Retomando o pensamento, assim, obviamente, né, existe uma resposta maior, né, uma incidência maior de pessoas alcoolistas que têm os pais alcoolistas. Mesmo porque isso é uma questão cultural também, né? Então, existe uma disposição muito forte, né, de pais alcoolistas que induzem os filhos a beberem o álcool. Sim. Né? Então, em algumas regiões do Brasil, por exemplo, o jovem de 9, 10 anos é convidado a sentar na mesa dos adultos e falar, olha, agora que você já tem o pelinho embaixo do braço aí, agora você já pode sentar aqui na mesa e beber junto com os adultos. Perfeito. Né? Então, diga. E até uma observação, não é porque eu disse, por exemplo, que pode existir uma predisposição genética que necessariamente vai ser um dependente químico. Tipo, meu pai foi alcoólatra, não quer dizer então que eu vou me tornar alcoólatra? Não. Necessariamente, né? A gente está falando que pode existir uma predisposição genética, mas isso pelo menos pelo que eu pude observar nos estudos, ele não é determinante, tipo,
pai alcoólatra, filho alcoólatra, neto alcoólatra, família toda condenada ao álcool. Não necessariamente. Certo aí, doutor? É isso mesmo, né? Às vezes a pessoa tem essa predisposição, chega a fazer alguns episódios de uso, mas por alguma razão não se habitua, né, ao uso do álcool e acaba seguindo a vida toda sem beber mais. Perfeito, maravilha. Cadê mais perguntas aí? O Vux colocou aqui alguns adultos, isso que o doutor Fábio comentou agora, alguns adultos pressionam as crianças a beberem por serem homens e para provarem. Sim, infelizmente é uma cultura totalmente disfuncional, viu? Tem que mostrar essa masculinidade, agora você vai beber porque você é homem, e infelizmente ainda acontece. Mas na prática clínica, Anselmo, vem aumentando o índice de mulheres alcoolistas, né? Vem aumentando muito exponencialmente, né? Cada vez mais uma incidência maior de mulheres dependentes do álcool. Até porque, até aproveitar esse seu comentário, doutor, num passado não muito distante, tinha muito aquela ideia de coisas de homem e coisas de mulheres, né? O mundo se modernizou. Antigamente tinha aquele que saía para trabalhar, aquela que exclusivamente ficava em casa, tomando conta da casa. E hoje existe mulheres chefe de família, né? E essa modernidade também, para as questões da dependência química, também aumentaram, também modificaram, né? Porque assim como no passado, quase que em sua maioria, a dependência em álcool ela era associada somente a homens, hoje também, por essa modificação cultural, mulheres também sofrendo aí com a dependência em álcool. Olha que bacana, porque a gente está falando de coisas que tem a ver com a cultura, né? Olha como é que a cultura ela tem um poder também de influenciar o meio, ele tem esse poder aí. Enfim. E lembrando também que a mulher ela tem uma sensibilidade diferente em relação ao álcool. As pessoas costumam dizer, pô, a mulher bebe pra caramba, bebe mais que homem e tal. Realmente, ela tem essa condição aí de conseguir beber mais que o homem, porque ela normalmente tem um nível de gordura corporal maior do que o homem também. E é sabido que o álcool, ele é lipossolúvel, né? Então ele se dá bem com esse álcool. Então a mulher demora um pouco mais para ficar alterada, vamos dizer assim. Porém, também demora mais tempo para se livrar desse álcool. Perfeito. Dinorá fez uma outra pergunta aqui. Qual é a chance do alcoólatra passar a ser um dependente químico? Geralmente é um caminho ou não? Doutor Fábio? Bom, enfim, quando a gente fala de uso e abuso, né, de algum tipo de substância como um todo, aí a gente sai um pouco do alcoolismo e entra em outra questão, né? Pode sim acontecer de um alcoolista clássico experimentar uma cocaína, por exemplo, e naquele momento ele entender que a cocaína é um antídoto para o alcoolismo. Pode acontecer sim. Não é muito incomum, não. É bastante comum, pelo contrário. É uma questão que ele entende que ele usa um pouco de cocaína e ele pode beber mais, né? Ele consegue beber mais. Então, isso sim pode haver uma questão de ocorrer um cruzamento de dependências. Interessante. Porém, o dano que isso causa é gigantesco. Sim, exato. Não, exatamente isso que eu ia falar, porque chega uma hora que ele toma uma quantidade de bebida, por exemplo, e usa a cocaína que na cabeça dele vai cortar o efeito da bebida. E chega uma hora que aquele efeito não está mais sendo tão... o resultado não está sendo tão forte quanto aquele que ele esperava. Ele começa a usar uma quantidade maior. E nisso vai bebendo mais, vai usando mais, quando veio, já está dentro de uma dependência química. Por quê? Nós estamos falando de um disfuncionamento aí orgânico, né? Para quem não sabe, o nosso organismo ele se mantém em equilíbrio através de um sistema chamado sistema homeostático. Ele funciona como fluidos e a sua função é manter o equilíbrio do corpo. Por exemplo,
você está fazendo exercício físico e você começa a transpirar. O seu sistema homeostático faz com que suas glândulas sudoríparas trabalhem mais para você expelir gordura e sais para que seu corpo não fique muito quente e você entre em colapso. E assim como outras coisas, sobre outros hormônios que são fluidos, que são produzidos pelo nosso organismo para manter esse equilíbrio. Quando a pessoa começa, ela alcoólatra, começa esse passo aí para a dependência química, essa balança homeostática ela já foi para o saco, né? Ela já não está mais funcionando. Então, o que, entre aspas, está fazendo esse falso equilíbrio é a quantidade de droga ingerida. Só que chega uma hora que aquela quantidade de droga não é mais suficiente, ele precisa utilizar ou uma outra substância ou aumentar a quantidade dessa substância. Nisso já se caracterizou a dependência química. E o Felipe, ele colocou aqui um comentário. É um gatilho para o uso. Sim, pode ser, né? A partir do momento que a dependência, o consumo exacerbado do álcool está muito grande, sim, ele pode desencadear aí a necessidade de usar uma substância psicoativa. Eu separei uma outra questão aqui, para a gente falar a respeito de como que o álcool ele age no organismo, né? Manda aí que eu separei alguma também. Pode começar aí, meu querido. Ele é uma substância depressora do sistema nervoso central, né? Então, além de baixar o batimento cardíaco, baixar a frequência cardiorrespiratória, ele também reduz a velocidade com que o organismo se processa como um todo. E essa utilização do álcool numa quantidade muito alta pode gerar, né, em algum momento, um colapso em termos de parada, né? As pessoas costumam dizer assim, ele morreu engasgado com o próprio vômito. Pode ter acontecido, sim, mas na grande maioria isso acontece quando a pessoa está muito alcoolizada e vai dormir, ou seja, ela está em overdose. E isso é uma questão que muitos de nós têm uma dificuldade de conseguir reparar isso. O Vux falou aí que o tio bebe aí com as duas pernas e tal, né, um pouquinho para cima nos comentários. Enfim. Então, se a pessoa passou ali a tarde bebendo, e normalmente essa pessoa não dorme por volta de 5, 6 horas da tarde, e ela acaba indo dormir sobre o efeito do álcool, muito provavelmente essa pessoa está correndo risco, sim, porque acabou indo, né, deitar e dormir sob o efeito do álcool. Então é importante observar assim, se essa pessoa está transpirando demais, né, como o senhor acabou de mencionar aí, porque o álcool ele esquenta o corpo, né, ele gera queimaduras internas. Perfeito, doutor. E além de tudo, também ele desidrata o organismo. Né? Sim. Mas eu estou consumindo bebida alcoólica. Você está consumindo etanol, está consumindo água, né? O que vai ajudar a um bom funcionamento da sua homeostase é a água. Vai fazer com que o seu rim funcione melhor. Ele funciona melhor, vai fazer toda a filtragem, né? Das substâncias químicas que o corpo produz. Aí você deixa de beber água, você está bebendo etanol. Etanol, para quem não sabe, é aquele combustível que a gente põe no carro. Bebida alcoólica é isso, é combustível. Só que no caso do corpo humano não é combustível, né? Não vai trazer energia, ela vai trazer malefícios. Me lembrei de uma coisa aqui, doutor Fábio, que eu não tinha escrito aqui no meu rascunho, aqui no meu note. O senhor falou de beber. Eu posso ter vários relatos de pessoas que falam que quando consomem bebida alcoólica, essa pessoa não é alcoólatra, ela bebe de vez em quando. Aí vai pra casa, chega, vai dormir. Não, Felipe, o corpo não é flex não, viu, meu filho? Vai nessa ideia, não. Que o corpo não aguenta, viu? Algumas pessoas reclamam que sentem como consequência aí da ressaca fortes dores de cabeça. A ressaca já é algo de preocupante, doutor Fábio? Sim, claro, né? A ressaca mostra que o organismo está totalmente desregulado, está desidratado. Normalmente a pessoa acorda com sede também, né? Isso mostra que
o álcool cumpriu aquilo que ele foi feito para fazer, né? Que é desidratar o organismo, né? Ô, Samu, quando você era um pouquinho mais novo, na aula de ciências lá, a professora pediu para você fazer, a aula de biologia, na verdade, para você fazer aquelas exposições de insetos e tal. Você teve isso na escola? Ô, meu querido, não tive não, porque eu vim de uma escola muito pobre. A gente vivia com insetos vivos perto da escola. Então... Não tivemos. Jesus Cristo. Enfim. Então, assim, Anselmo. Deixa eu rir um pouco. Hoje a gente falando de um assunto tão sério assim, mas tá bom, vai. Não, mas é legal. Tem que ser descontraído, senão não vai, né, Anselmo? Só pedir o Breno. Né? O Breno acabou de entrar, seja muito bem-vindo, Breno. Estamos falando aqui nessa área falando sobre dependência alcoólica. A gente tá rindo porque não que a gente está fazendo um desdém com o caso, mas é conversar de uma forma aberta, de uma forma um pouco mais flexível, né? Não flex, mas flexível, para também ter um bom entendimento. Continua aí, meu cara, eu não tive essa oportunidade não, você que teve, conta aí como é que foi. Então, cara, a professora falou assim, olha, gente, vocês agora vão fazer aqui um trabalho de ciências e tal, de biologia, tem que pegar o inseto, colocar ele no álcool, deixar ele uns dias lá, depois tem que espetar o alfinetinho dele, colocar lá no isopor, escrever o nome dele, né? Que tipo de inseto que é. Beleza, né? Todo mundo fez, tiramos as notas que tínhamos que tirar, enfim. Depois de um tempo eu fui pesquisando, né? Por que colocar no álcool, né? Porque o álcool ele é um conservante. E nisso acaba gerando uma problemática que muitas pessoas nem se dão conta. Existem antibióticos, existem xaropes, existem florais que são conservados à base de álcool de cereais. Alguém perguntou aí de gatilho, falou de gatilho, acho que foi o Felipe, falou de gatilho. Às vezes a pessoa pode ter uma recaída com álcool tomando um xarope, tomando um floral daqueles que, né, os naturopatas receitam e tal. Por quê? Porque eles são conservados nesse álcool de cereais ou até mesmo em alguns tipos de conhaque, né? E eu descobri também que ele conserva o insetozinho lá pregado no alfinete, porque ele tira toda a água que tem nesse inseto, né? Então, se a gente for fazer uma experiência em casa, pega um pouco daquele álcool lá de limpeza lá, e um pedacinho de fígado, e você colocar o fígado dentro desse álcool, ele vai expelir toda a água que tem dentro do fígado. E o fígado vai ficar duro, né? Vai ficar escurecido e duro. E é exatamente isso que acontece com o fígado vivo, quando a pessoa vai bebendo muito tempo, que é o processo de cirrose, né? É por isso, então, que a desidratação, a princípio, quando a pessoa está em ressaca, dá aquela dor de cabeça violenta, né? Também, exatamente, porque mexeu lá no fígado. A dor de cabeça é um reflexo de um problema hepático. Excelente. Felipe colocou aqui bombom de licor. Olha que interessante, né? Quem nunca comeu um bombom de licor, né? Eu já comi. E o alerta que nós estamos dando aqui, porque a gente tem lidado, o Fábio ainda mais, que é mais a área de atuação dele do que a minha, com várias famílias sofrendo com bebida alcoólica. E nunca começou por causa de problemas, começou festejando, né? Tipo, você começou a beber quando? Comecei a beber na adolescência, quando eu comecei a ter meu primeiro emprego, comecei a trabalhar, comecei a beber. Então, o alerta que nós estamos fazendo aqui não é fazer uma campanha falando que você não pode consumir bebida alcoólica. Na verdade, seria interessante não consumir. Mas nós estamos querendo dizer que o consumo exacerbado, né, ele vai trazer malefícios para a sua saúde e dentro desses malefícios pode levar até o sujeito a óbito. Nessa questão da campanha, Anselmo, é interessante, né? Isso a gente não faz aqui no Brasil, né? Mas em outros países é proibido tomar bebida alcoólica na rua, por exemplo. Sim. Né?
E acaba sendo um crime. Se for pego bebendo, por exemplo, em algumas cidades dos Estados Unidos, você for pego bebendo na rua, você vai preso, né? Aqui no Brasil está começando a melhorar nessa questão aí, ou seja, se a coisa é tão boa assim, por que eu não posso beber e dirigir? Sim. Né? Então, eles fazem diversos comerciais de cerveja e tal, com lugares bonitos, enfim, com pessoas agradáveis e tal, mas não mostram, né, o fim. Né? Por exemplo, a pessoa com efeitos pós-bebida. Né? Por exemplo, eu atendi um senhor aí alguns anos atrás, ele tinha reflexos no rosto e ele falava que alguém jogou pregos nele e tinha que tirar, ele ficava cutucando assim o rosto para tentar tirar esses pregos, ou seja, ele teve uma alucinação de que alguém jogou pregos nele e esses pregos estavam presos nele, né? Olha que interessante, você está me dizendo então que esse sujeito ele teve pensamento esquizotípico por causa da bebida alcoólica. Sim, né? E além do mais, esse tipo de situação acaba gerando na pessoa diversas outras problemáticas, né? E uma delas, no caso, foi essa crença, né, de que, na verdade, isso era uma situação onde o sistema nervoso central, ou seja, os neurônios à flor da pele, eles estavam queimados pelo álcool. Então, eles estavam entrando em algum processo de regeneração e isso mostra que a pele dele ficou muito sensível. Né? Foi bastante difícil passar essa situação junto com ele. Eu imagino, doutor. Aproveitar também a oportunidade aqui, algo também tão complicado quanto a dependência química e álcool é o tratamento, né? Porque não é um tratamento também fácil, mas é um tratamento que precisa ser feito. Já podemos passar, doutor Fábio, para essa parte de falar o que é o tratamento, como que funciona? Então, na verdade, eu acho que seria interessante mostrar o caminho, como que ele acontece, né? Ninguém fica dependente de álcool no primeiro dia que bebeu. Ok, continue. Né? Então, assim, normalmente a pessoa ela faz o primeiro episódio de uso, gosta ou não gosta, faz um uso de cerveja ali para se aproximar de um grupo, de vinho, uns vinhos baratos, que é o que normalmente as pessoas começam, né? Para fazer parte de um grupo, ou porque o grupo bebe, ou as pessoas são um pouquinho mais velhas, enfim. Né? Então tem esse primeiro contato com o álcool. Em sequência, acontece um uso experimental. Bom, aquela primeira vez lá, fiquei meio esquisito, mas será que vai acontecer de novo, se eu beber outra vez e tal, né? Então a pessoa acaba fazendo uma segunda experiência, uma terceira experiência. Sim. Ou seja, ela percebe se ela beber um pouquinho menos, ela fica mais alegrinha e tal, o pessoal acaba, né, tendo um entrosamento social melhor, enfim. E, obviamente, normalmente as pessoas são bem jovens, né, nesses primeiros episódios, aí, o comum, né? Isso caminha para um uso ocasional, ou seja, olha, tem aquela ocasião especial, ou seja, vai ter a final do time tal com o time tal, vamos lá, né, vamos assistir, vamos beber e tal, ou então vai ter a festa de aniversário do meu amigo, ou vai ter a festa de aniversário da minha amiga, enfim. E nessa ocasião, existe esse uso de álcool aí, né? Um uso ocasional. Que normalmente, para essas pessoas que vão se tornar alcoolistas, né, ele caminha para um uso mais frequente. Ou seja, uso frequente ainda não é um uso diário. Né? Ele é um uso que, como a gente falou no começo dessa live, sexta-feira é o dia que eu vou beber, é o dia que eu vou para o happy hour. Né? Então, já na sexta-feira, já começa a pensar nisso. Na quinta-feira, gente, estou no mercado, comprei aqui a bebida tal, a base de não sei das quantas e tal, enfim. E acaba já cultuando esse álcool durante 1, 2 dias antes mesmo de fazer o uso.
isso já mostra que ela está partindo para a frequência, né? Sim. É um processo que vai evoluindo. Esse uso frequente, como ele já acontece X vezes por semana ou X vezes por mês, ele, obviamente, o organismo vai criar o processo de tolerância, ou seja, ele vai precisar de uma dose um pouquinho maior para alcançar aquele mesmo efeito anterior. E isso provoca o aumento do uso. Então, ele evolui, né? Na verdade, ele involui do uso frequente para o uso pesado. Né? Ele involui psicicamente, ou seja, ele está perdendo essa batalha para o uso de álcool. Ele está bebendo mais, né? Está cada vez mais pesado. E a pessoa normalmente não percebe quando perde o controle e abusa do álcool, né? As pessoas falam, mas só sabe beber e tal, tem uma dose lá que tem que parar, enfim. Esse processo de saber quando parar é uma linha muito fina, né? E as pessoas, em algum momento da vida, não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria, em algum momento da vida, perdeu esse controle. E esse episódio de uso foi abusivo, né? E uma repetição desse uso abusivo, obviamente, vai provocar uma dependência. Esse é o caminho do uso para a dependência. Perfeito, vou mandar um alô aqui pro Adri, que acabou de entrar. Audrey, minha prima Regiane, a Mary Kay, mais quem? A Kay. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu sou o Anselmo, psicopedagogo, compartilhando o vídeo junto comigo meu amigo Fábio Robert Coelho, psicólogo. Estamos falando sobre dependência alcoólica. Certo, meu caro Fábio? Exato. Uma coisa interessante também que agora ele chegou até o ponto daquele uso ocasional, né, de beber ocasionalmente, até chegar de fato numa dependência. Existe um caminho a ser percorrido aí. E quando nós vamos falar sobre tratamento, né, contra isso, primeira fase é sobre o que vai fazer esse enfrentamento para combater aí a abstinência. E a dependência química em álcool ela é tão violenta no organismo que pelo menos dos pacientes que eu pude observar, que fizeram tratamento em algum serviço de acolhimento social, seja de forma pública ou particular, quando eles passam pelo psiquiatra, né, para fazer uma avaliação fisiológica, né, eles precisam tomar alguns remédios, entre eles o carbamazepina, que é um remédio para tratamento de convulsão. E olha que perigoso que é a dependência química em álcool, né? Porque quando você já é dependente, uma da característica causada pela síndrome de abstinência é a convulsão. Aí isso já está associado aí à demência, perda de memória, enfim. Então a pessoa está indo ali, e sem contar o desenvolvimento de patologias. Eu já estive num serviço de acolhimento num programa social no ano passado, onde o sujeito, além de tomar carbamazepina, ele desenvolveu uma alergia na pele, sem contar que desenvolveu cirrose. Então, a bebida alcoólica, ela de forma exacerbada, ela só traz malefícios à saúde. E é interessante nós estarmos atentos, se porventura a gente tem o hábito de beber e não percebeu ainda se esse hábito é um hábito social ou passou por um consumo um pouco maior, até também perceber aqueles que estão próximos de nós, que estão nesse caminho, que pode ser um caminho fatal. Nossa, concordo plenamente, Anselmo, plenamente. Né? Essa questão aí que a gente conversou até agora é a tratativa do uso crônico, né? Isso. Então, a partir do momento que é uma doença crônica, significa que ela não tem mais cura, né? Ela tem tratamento. E o senhor falou desse episódio aí, eu acompanhei um episódio extremamente cruel, né? Alguns, na verdade, né? Eu tive clínica durante 10 anos aí, clínica de internação, e enfim, e acompanhei alguns casos bem agudos, assim, bem complicados, né? Teve um que chegou lá para mim, esse em especial, ele era diabético e quase mataram ele no hospital, né? Porque
ele chegou alcoolizado no hospital, e a primeira coisa que se faz quando chega uma pessoa alcoolizada no hospital é desdenhar da pessoa. Isso acho que deve ser uma coisa que eles ensinam na faculdade, não sei onde que eles aprendem isso, a tratar o ser humano dessa forma num pronto-socorro. Independente se está drogado, se está alcoolizado, enfim, se sofreu um acidente, eu penso que o ser humano tem que ser tratado com dignidade. Sim. Né? Enfim. E a segunda coisa que eles fazem quando uma pessoa chega alcoolizada num pronto-socorro, depois de desdenhar da pessoa, é aplicar glicose direto na veia. E nesse caso, em específico, não sei se em outros essa é a prática, mas não fizeram nem ao menos um teste de destro nessa pessoa. Que é para saber o nível de glicose que essa pessoa... É isso que eu falei. O que seria esse teste numa linguagem... Para quem não conhece essa linguagem, o que seria esse teste, doutor? É aquele que faz um furinho no dedo para saber o nível de glicose, né? O nível de açúcar no sangue. Falar assim, bem... Teste de diabetes, né? É isso? É o pessoal que tem teste de diabetes, né? Teste rápido para diabetes. Né? Enfim, esse sujeito quase morreu. Mas foi por muito pouco, né? E quando ele chegou na clínica para a internação, ele demorou vários dias para voltar a enxergar. Então, além de tudo, é uma doença que também pode provocar, associada com outra, obviamente, uma cegueira temporária, né? Ou até mesmo definitiva, né? Pode provocar cirrose hepática, pode provocar aí, algumas efezemas, enfim. Né? Sim. Só destrói, né? Quando está num uso crônico, só destrói. E o uso crônico também ela pode desenvolver no sujeito esquizofrenia, né, doutor? Que é o sujeito ter delírio. A esquizofrenia, para quem não sabe, é uma patologia que faz com que o sujeito ele tenha delírios ou alucinações. Ou pior, tem delírio e tem alucinação. E como o doutor falou, infelizmente, né, quando a gente está falando de crônico, é porque é algo que é irreversível. O que nós vamos ter aí com o tratamento é tentar diminuir as consequências negativas da patologia para que, dentro de uma forma limitada, o sujeito ele possa ter qualidade de vida. Quando a gente fala assim, uma forma limitada, às vezes a gente até assusta os outros, né, Anselmo? Fala, agora ele vai ser limitado, né? Muitas vezes esse limitado é simplesmente não beber mais. Exato. Ou, excelente observação, doutor. Não beber mais. Ou dependendo do sujeito. O limitado é esse. Basta não beber mais que vai viver bem, vai ter qualidade de vida. Exato. Ou dependendo do sujeito, ele vai precisar ter uma intervenção medicamentosa, né? Contínua aí, de forma prolongada. Mas isso não quer dizer que não possa ter vida, que não vai ter vida depois de tudo isso. Vai ter e pode ter com muita qualidade, diga-se de passagem, né? Um certo dia, uma psiquiatra que trabalhava comigo, o nome dela é doutora Cecília, né? Ela me falou que melhor que a carbamazepina no fato de apenas evitar a convulsão, é melhor usar outros tipos de medicamento, por exemplo, os benzodiazepínicos, que eles são menos agressivos para o fígado, que o fígado do cara já está meio baleado ali, né? Se já não tiver... Tá mais para lá do que para cá. Ainda então. Uma carga de carbamazepina. A carbamazepina, ela exige um pouco mais do fígado do que outros tipos de medicamentos, né? Então, essa psiquiatra, nossa, aprendi muito com ela. Muito, 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 muito. Doutor Fábio, o Daniel entrou aqui, um abraço. Nós temos 20 segundos restantes. Acabou a nossa live. Meu Deus, não. Passou rapidinho, hein? Passou rápido essa. Muito obrigado para todos aqui. Quem tiver dúvidas, sugestões, entra no meu Insta ou no Insta do Doutor Fábio e deixa os comentários lá. Doutor Fábio, 10 segundos. Valeu, tchau. Qualquer dúvida aí, estou à disposição aí para ajudar. Beijo do gordo!